Pessoal, graça e paz a você que nos acompanha ou que ainda vai nos acompanhar aí pelo canal Ronivaldo Sampaio. Satisfação, que Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana, o seu final de semana. Deus abençoe de forma grandiosa a vossa vida. Eu quero trazer para vocês aqui uma palavra da parte de Deus. Você que está dando sombra, estamos num ambiente de oração na natureza, e eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas, justamente hoje em dia, aquelas pessoas que não oram mais, né, irmãos, que vai ignorar eu estar aqui. Acha que não há necessidade de se subir um monte, que não há necessidade de orar antes dos cultos na igreja, que não há necessidade de buscar a Deus, acha que suficiente é só estudar a palavra de Deus. É ótimo, é bom, é maravilhoso. Eu já falei em alguns vídeos e repito, eu vou trazer uma palavra para vocês, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso para que vocês entendam a palavra de Deus, porque é assim, queridos, Jesus nos ensinou a orar. Jesus diz assim: orai sem cessar. Mas hoje em dia o povo não se importa mais com a oração, né? Já fiz o devocional de manhã, já levantei, já li um livro, um texto de um livro, já li um versículo da palavra de Deus, fiz uma oração de 1 minuto. Isso é coach, irmão. Isso é coach. Buscar a Deus não é isso. Buscar a Deus não é fazer um simples devocional. Qual é o devocional do cristão de manhã? Entregar seus primeiros minutos da hora, é dobrar seu joelho, é fazer uma oração espontânea, é contar a Deus, é agradecer, é ser grato. Obrigado pela noite que o Senhor me deu, obrigado pela família que o Senhor me deu, pelo emprego, obrigado pelo trabalho do qual eu estou indo agora. Isso é oração. E hoje a maioria das pessoas estão esquecendo de ter uma vida contínua em oração. Aí é onde cessa os milagres, é onde cessa a cura, né? Aí só se prega sobre cura de alma, aí é onde se cessa a libertação de algumas pessoas por obras do mal, porque não se tem oração. E a Bíblia é líquida, clara, né? Vive e eficaz, e ela fala categoricamente a qualidade de demônio, castras de demônio que não se expulsa senão por oração e jejum, né? Ler a Bíblia é ótimo, a gente lê, a gente tem, busca teologia, faz curso teológico, faz bacharel em teologia. Alguns dos irmãos, não é meu caso, mas alguns dos irmãos têm doutorado em teologia. Ótimo, é bom, maravilhoso, tem que estudar, continue estudando. Mas você estuda, você conhece a história de Jesus, a história de Pedro, de Paulo, de João, dos apóstolos, dos discípulos, de Abraão, Isaac, Jacó, de Noé, de Adão, de Eva, de Eliseu, de Elias, de Abacuque, de Ageu, de Safonias, de Oséias, e assim sucessivamente. Você até sabe cada número de salmo, quem foi escrito por quem, se foi pelo Ciro de Coré, se foi por Davi, e etc. Você conhece toda a história. Mas, irmão, além da gente conhecer a história, a gente precisa conhecer o dono da história. Se alguém chega para mim e fala assim: ó, pastor Ronivaldo, me explica uma coisa, você conheceu os seus avós paternos? Não conheci. Mas eu conheço a história dos meus avós paternos, porque o meu pai narrava para mim, contava para mim: ó, seu avô, sua avó era assim, 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 assim. Então eu conheço a história dos meus avós paternos. Meus avós maternos eu já conheci um pouco, né, que eu sou filho caçula, então ainda cheguei a alcançar e a conhecer e ter lembrança deles, da fisionomia, né, do carinho que ele tinha para mim como neto, quando eu chegava lá no sítio, na fazenda deles, na casa deles, e assim sucessivamente. É uma diferença de eu saber quem era os meus avós paternos pela história que meu pai contava. Eu conheço a história dos meus avós paternos,
Mas já os meus avós maternos eu conhecia pessoalmente. Então tá aí, meu irmão, a diferença entre quem ora, quem busca, quem tem um particular com Deus e quem conhece a Deus de perto, tá bom? Conhecer a história é ótimo, tá? Existe teólogo de outras denominações, estudiosos das Bíblias, que conhece mais a Bíblia do que eu e você. Que ele estudou, conhece toda a história bíblica, pesquisa até mais do que você, tá? Porém, não conhece o dono da história. E eu quero trazer para você aqui, entregar para você, neste momento, um texto bíblico do livro de Jó, capítulo 41, versículo 11, quando Jó começou a questionar a Deus. Deus chegou para Jó e disse assim: ó Jó, me diz aí, quem foi que primeiro me deu para que eu tenha obrigação de devolvê-la ou de restituí-la? É sobre isso que eu quero falar. Deus não tem obrigação de restituir nada. Ele restitui, ele dá, ele entrega pela sua misericórdia. Mas existe pessoas, irmãos, que acham que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Ele já fez. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para pagar o nosso débito. Aquele débito que eu não podia pagar com a sociedade, não podia pagar para a vida eterna, por o adversário das nossas almas, porque ele ia cobrar. Como você peca, você está servindo ao inimigo das nossas almas, você está servindo ao adversário das nossas almas, o espírito mau, o espírito maligno, o Lúcifer, e etc. Como diz a palavra de Deus, não sou eu, a palavra de Deus está dizendo. Jesus disse assim: não podeis servir a dois senhor, não podereis sentar-se em duas mesas. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon, ou serve a Deus ou serve ao diabo. Vocês não podem servir a Deus Senhor, a dois senhor. Então, meus queridos irmãos, Deus falou: Jó, tu tá cheio de vontade, tu tá cheio de falar para mim alguma coisa, porque é obrigação tua, Jó, me servir. Se tu quer a salvação, se tu quer ter uma proximidade, uma vida íntima comigo, Jó, você precisa me servir, Jó. A gente não serve a Deus, irmãos, em troca de bens materiais. Deixa eu te dizer, Deus não aceita barganha. A gente serve a Deus porque Ele nos amou. Ele deu o seu Filho Jesus para derramar sua última gota de sangue e dizer: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Todo o plano de Satanás arquitetado para destruir o ser humano ou para levar à perdição o ser humano, agora, Senhor, as pessoas têm o direito de livre acesso, porque até o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, existia véu do templo. Você pode pesquisar que só poderia entrar no lugar santo dos santos, lá no sacerdócio, lá no templo, um sacerdote, o sumo sacerdote, sabe, irmãos? E assim mesmo ainda tinha que amarrar uma corda, colocar ali um chocalhozinho, um sininho, né? Porque ele poderia ser consumido se aquele sininho parasse de tocar. Você teria que arrastar pela corda, que ninguém poderia entrar no lugar santo dos santos. Aí Jesus veio, rasgou, deu esse direito para mim, para você acessar e entrar no lugar santo dos santos. Aí Apocalipse 8, 1 ao 5 diz que os céus param. João disse: o céu parou para que o Senhor receba as orações dos seus servos que foram queimados no cálice diante do altar. Porque tudo isso nós temos acesso a Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos deu livre acesso a Ele. Ele rasgou o véu do templo, a separação, que era o pecado, a minha, a sua iniquidade. E a gente não peca mais, pecamos. A Bíblia diz: se eu falo que eu não estou pecando, que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. Mas existe pecado para a morte, existe pecado morais, existe variedades de pecados, irmãos, que nos leva à condenação eterna. A Bíblia nos diz que o Senhor entregou-se como cordeiro mudo ao matador, e ele disse: agora está consumado, agora ele pagou meu débito. Porque eu e você, a gente não pode se auto-perdoar, a gente pode perdoar os homens as suas ofensas, como disse na oração do Pai Nosso, né, que a gente deve perdoar os homens suas ofensas. Na sequência do texto lá em Mateus, da oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: ó, se vós não perdoar os homens suas ofensas, o vosso Pai que está no céu também
não nos perdoará. Aí eu fico me pensando, meu Deus, como é a situação daqueles irmãos que ficam intrigados dentro da igreja, que fica brigando por causa de cargo, por causa de posição, que fica de cara feia, que fica sem cumprimentar, que fica até sem se falar, irmão, que coisa horrível. Vamos para a palavra de Deus, mas deixa eu voltar no propósito daquilo que eu quero entregar da parte de Deus para você, que é, Deus não te deve nada. Deus não te deve obrigações. Você não serve a Deus para barganhar com Deus algo que Ele venha te dar. Ele te dá se Ele quiser. Ele te dá pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua longanimidade, pela sua compaixão, porque Ele já fez o que tinha que fazer por nós. Ele já derramou seu sangue na cruz do Calvário. Ah, o senhor não acredita em cura? Eu creio muito em cura, já vi muitas curas, eu sou testemunha. Eu tinha um problema no coração quando eu aceitei Jesus com 17 anos, Jesus me curou. Deus usou um servo de Deus e falou, eu estou te curando. Eu senti uma pontada, uma agulhada forte, uma dor aguda no meu coração, que na hora me faltava ar, e eu tinha que fazer assim para respirar, e ficava sem falta de ar, e dava aquela dor fina, aguda e fortíssima no meu coração. Onde eu estava andando na rua, que sentia aquela pontada, aquela dor aguda no meu coração, eu tinha que parar para respirar e ficar quieto, porque era muito forte. Jesus me curou, não senti mais. Isso já tem aí uns 35 anos. Entendeu? Então eu sou testemunha, porque Jesus já me curou, entendeu? E muitas outras pessoas que o Senhor curou por meio das nossas orações, a oração da igreja, de colega, de irmãos, de amigos, pessoas que contam, que relatam seus testemunhos. Deus faz isso porque está na sua palavra. Ele diz assim, se não virdes sinais e prodígio, de maneira nenhuma crerão em mim. Como eu posso pregar de cura, e se Jesus não cura? E como Jesus vai curar, se numa oração de nossas vidas? Se a gente não busca o Senhor, se hoje em dia as pessoas esqueceram do texto bíblico que diz orai sem cessar. Jó poderia muito bem se colocar diante de Deus e falar alguma coisa, porque Jó era um homem íntegro, o próprio Deus deu testemunho dele. O próprio Deus disse, ó Satanás, tu está vendo meu servo Jó lá na terra? Não tem ninguém lá. Ninguém, está escrito lá, como ele, sabe? Tem semelhantes, mas como meu servo Jó não tem, um homem íntegro, reto, temente a Deus. O cara, irmãos, ofereceu holocaustos pelos filhos dele, como os filhos dele, final de semana, ia no churrasquinho lá na casa dos seus irmãos, dos seus amigos. O cara tinha uma integridade sensacional, e ele não se via a Deus, porque Deus tinha dado bens material para ele, se via a Deus pela necessidade, pela gratidão, pela a necessidade de estar diante de Deus, sabe? E aí, quando ele entrou naquela decadência, como ele foi para o pó, para a cinza, quando ele perdeu a sua fazenda, quando ele perdeu os seus camelos, quando ele perdeu suas ovelhas, seu gado, seus empregados, seus filhos, quando a esposa dele chegou para ele e disse assim, homem, tu vai morrer, então amaldiçoa logo esse teu Deus, porque se tu amaldiçoar esse teu Deus, ele vai morrer, ele vai deixar tu morrer logo. Tu fica aí vegetando, com cacos, jogando cinza sobre o corpo, para tentar cicatrizar as feridas, e se coçando com caco, dessa chaga, dessa doença terrível. Amaldiçoa teu Deus e morre. Aí Jó disse, como fala uma pessoa louca, uma pessoa que não tem conhecimento, que não sabe o que está dizendo, assim fala tu, mulher, bendito seja o Senhor, sabe? Mas um pouco mais na frente, Jó começou a questionar, Senhor, onde está tu? É o que a gente fala hoje em dia, né? Aonde o Senhor está? Né? Que o Senhor não fala comigo, que o Senhor não responde. Irmão, Deus não tem obrigações. Muitas vezes, de responder você. Ele responde pelo seu amor, ele responde se ele quiser. Leia aí comigo, 41:11. Deus disse, ó Jó, peraí, deixa eu ver se eu entendi, cara. Eu te devo alguma coisa, Jó? Ele não deve nada para mim, irmão. Ele já pagou. Ainda que ele tivesse pago, não tivesse pago, ele não devia nada. Entenda, ainda que Deus não tivesse enviado o seu Filho Jesus para salvar nós, para perdoar nós, para pagar o nosso débito, ele não devia nada. Nós somos criação deles, somos criatura deles. Quem somos nós? Meros mortais, para exigir alguma coisa do Criador. Sabe, irmão? Aí,
Deus pergunta: Jó, tu tá me perguntando onde eu estou? Porque eu não te respondo? Jó, eu estou dando testemunho de tua integridade a Satanás. Ai, irmão, quem sabe você está numa luta cerrada, sabe, irmão? Você se sentindo só, angustiado, atribulado. Ninguém te entende, ninguém te compreende, mas Deus está dando testemunho de você. Ainda que ninguém dê testemunho de que tu és um servo de Deus, mas tu conhece, Deus conhece o teu deitar, o teu levantar. O Senhor e o Espírito Santo de Deus está dando testemunho da tua vida. Alguém está olhando para você e diz: ele está numa luta, ela está numa luta, mas ele não cede, ela não cede. Deus chegou, irmãos, a Jó disse: aí, Jó, me responde então, sabe? Eu te devo alguma coisa? Tu primeiro me deu, tu me fez algum favor, Jó, para que eu tenha de devolver o favor para ti? Jó, todas, aleluia, todas as coisas debaixo da terra são minhas. Sabe, irmão? Todas as coisas debaixo da terra são minhas. Tudo está na mão do Senhor. As coisas vão acontecendo, Deus vai permitindo, Deus vai deixando, porque a gente tem a nossa direito de escolha, né? O próprio Jesus disse: ó, eu vos proponho hoje o caminho da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é por Paulo, por Maria, por João, por Raimundo, não é por um pastor, não é pelo bispo, pelo arcebispo, não é pelo missionário, pela missionária, pelo apóstolo, pelo discípulo, pelos pastores, pelas igrejas, pelas denominações, não. As denominações são apenas chave que nos permite nos ensinar a palavra de Deus, que nos permite nos curvarmos diante do Senhor, adorar a Deus, porque a igreja foi instituída por Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o meu Espírito. E o Senhor instituiu a sua igreja. A Bíblia disse: sobre essa pedra eu instituirei a minha igreja, e ela jamais será abalada. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, é o seguinte: Jesus não nos deve, ele já pagou o preço, mas ele é tão bom, irmãos. A misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande que ele continua nos abençoando. Ele não deixou a gente só. Ele entregou seu Espírito Santo para que esteja em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, sabe? A gente às vezes não vê o Espírito Santo, mas a gente sente. Como assim? Explica isso aí. Como a gente pode sentir a presença do Espírito Santo? Deus, Jesus, o Espírito Santo é como um vento. Sabe, irmão? O vento bate em nossa face, em nossa pele. A sensibilidade da nossa pele sente o vento, seja ele quente, seja ele frio, ou seja, um vento natural, ele vai passar por nós e a gente vai sentir. Deus é assim. Ele está em todos os lugares. Deus é o Senhor de nossa vida. Ele é o sustentador do universo. E ele disse a Jó: Jó, quem primeiro me deu? Alguém primeiro me deu? Ele está dizendo assim: irmão, eu fiz tudo. Todas as coisas, nos céus, na terra, no universo, foi feito por mim. Ninguém me deu nada. Eu que fiz tudo. Então, que direito, Jó, você acha que você tem de me questionar? Sabe? Todas as coisas, Jó, é minha. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Todas as coisas é de Deus, irmãos. Está na mão de Deus. Todas as coisas. Então entenda que Deus, ele fecha a porta, ele abre a porta, ele faz o que ele quer. Ele é dono da nossa vida. Resta a nós pedirmos a ele misericórdia. Resta a nós curvar os nossos joelhos no puff da sua casa, no sofá da sua casa, se jogar no chão na sala da tua casa, no seu quarto, como diz a palavra de Deus. Quando orais, usa que nem os fariseus, que ora para se apresentar, para se amostrar nas praças, para dizer que são bons, que são homens piedosos, homens que oram, que buscam a Deus. Não, entrar na sua casa. Foi Jesus que disse: fechar a sua porta sobre si. Fechar a porta do seu quarto e ali você fala com Deus. Fala com teu pai que está no céu te ouvirá em secreto. A oração não te dá status sociais.
não te dá seguidor social. A oração não te dá diploma. A oração não te dá nada disso. Mas a oração chama a presença de Deus para a sua vida. A oração atrai a graça do Espírito Santo para a sua vida. E a palavra de Deus é essa, irmãos. Você quer que Deus faça algo na sua vida? Não desista da oração. Entenda que Deus não tem obrigação, né? Deus não te deve nada, Ele já pagou na cruz do Calvário, Ele já pagou o nosso débito, Ele já perdoou a nossa vida. Mas a sua graça é tão grande, a sua misericórdia é tão grande, que Ele disse que tudo que nós pedimos em sua palavra, que se a sua palavra estiver em nós, agora os caras já estão tirando aí a parte B do versículo, né? Se vós estiver em mim, os pregadores agora estão só, irmão, se vós estiver em mim, pedi tudo que quiseres e vos será feito. Não é assim não. O texto bíblico lá no livro do Evangelho de São João diz: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir serás feito. Tá, irmão? A gente está em Cristo, né, irmão? Está orando, João está buscando a Deus, mas e a palavra? Está em nós? Estamos obedecendo a palavra de Deus? Sabe, irmão? Tem pessoas que acham que estar na igreja é ter uma vida de prosperidade. Perfeito, Deus dá prosperidade. Eu era um homem mais rico daquela região, né? Deus dá sim riqueza, não tenho dúvida de que Deus dá riqueza, de que Deus abre porta de bom desemprego. Mas, irmãos, Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para pregar o evangelho. Deus chamou a gente, não foi para nos enriquecer. Se Deus quiser nos dar riqueza, Ele vai nos dar, né? Se a gente buscar, se a gente trabalhar, se a gente se esforçar, se a gente estudar, se a gente correr atrás, né? E na direção do Senhor, o Senhor vai nos dar. Porque Ele é misericórdia, Ele vai nos permitir alcançar. Sabe? Existe a vontade soberana de Deus, absoluta de Deus, e existe a vontade permissiva. Então, quero saber de você, a pergunta de Deus para você hoje é: você está na vontade absoluta do Senhor ou na vontade permissiva? A vontade permissiva é aquilo que Deus permite, né? No dia a dia, a gente trabalhar, se esforçar, galgar, alcançar. E a vontade absoluta de Deus, sabe, para a sua vida. Então, meus queridos irmãos, se levante para fazer a obra de Deus, né? Não questione a Deus, porque Deus não te deve favores. Deus não te deve favores. A Bíblia diz: orais, pedis, não receber, porque às vezes quer pedir mal. Deus quer dar para nós aquilo que está dentro da vontade permissiva dele. Beleza, vontade permissiva, vou orar, vou trabalhar, vou ter um bom emprego. Mas e a vontade absoluta dele? E o chamado? E aquilo que Deus tem de maior para a sua vida? Deus não chamou você, irmãos, para ser rico, irmão. Deus chamou você para ser rico no reino do céu. Deus chamou você para ganhar alma, irmão. Você é um ganhador de alma, irmão. Você é um desbravador, irmão. Sabe? Deus te chamou, foi para você galgar alma para o reino dele. Que Deus acrescente, que Deus dê, que Deus abençoe, que Deus abre porta através do nosso trabalho, do nosso ó, do nosso rosto, como diz o Senhor. E as almas, irmão? Aí a gente trabalha. Deus deixou para a gente trabalhar 8 horas. A gente trabalha 9, 10, 11, 12 horas e esquece de fazer a obra de Deus. Esquece de ir na casa de uma pessoa enferma orar. Esquece de ir na casa de um irmão que está ali sofrendo, sem saber o que fazer, né? Sem ter uma direção a tomar. Sabe, irmão? Isso é muito triste. Muito triste, sabe? E aí a gente questiona Deus. Deus, por causa disso, por que isso, por que aquilo? Mas, irmão, Deus não te deve nada, sabe? Deus não te deve favor. Ele dá para você pela sua misericórdia, sabe? Ele dá para você, para mostrar para você que Ele é o Senhor da tua vida e que todas as coisas realmente estão nas suas mãos. Quantas coisas, né, irmãos, Deus tem entregado em nossas vidas. Quantos livramentos Deus não tem dado. Livramentos esses que é até de morte. Quantas pessoas que já teve num leito de dor e o médico já disse assim: daqui ele não vai levantar. Ele desceu aqui, ou subiu nessa cama, daqui ele não vai se levantar. Mas o Senhor o tirou. Quantas pessoas já tiveram no UTI incubado, com aparelhos nos seus nariz, na sua boca, porque não tinha força para respirar, e o Senhor o livrou. Estou falando com você que já esteve nessa situação, o Senhor te tirou de lá. Então o seu testemunho é forte, você é testemunho que Deus pode fazer, porque Ele fez na tua vida. Então relate esse testemunho para as pessoas, conte
Hoje as pessoas não contam, irmão, mais testemunhas, as pessoas não relatam mais o que Deus faz. A Bíblia diz que a gente tem que anunciar o Evangelho. Jesus disse assim: vós sois minha testemunha, testemunha dos atos, dos feitos, das maravilhas. Hoje a gente tem vergonha de falar até que somos cristãos, que somos servos de Deus, de falar e as pessoas nos julgar. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que sois, vós sois bem-aventurado, como sois perseguido, né? Na época apostólica as pessoas eram mortas porque eles entenderam o seu chamado, ele entendeu que Jesus, que a salvação, que o chamado deles era maior do que as suas próprias vidas. Eles tinham um amor primitivo, fraternal com eles, e eles entenderam, eles disseram: não, o meu chamado é maior do que a minha vida. Interessa que aconteça comigo. O que interessa é que eu pregue a palavra de Deus. Paulo disse: eu estou aqui preso na cadeia, mas a palavra do Senhor não está presa. E escrevia, né, as epístolas a algumas igrejas de dentro da cadeia, irmãos. Você está entendendo? E às vezes a gente, por uma luta ou outra, ou uma dificuldade, a gente para de crer, a gente começa a questionar a Deus, como se Deus devolvesse favor para nós, porque a gente se viu a Ele há 30, 40, 50 anos, há 10 anos, 1 ano. Não, Senhor, sou teu servo, o Senhor tem obrigações comigo. Ele tem obrigações não, Ele faz, Ele guarda por causa da sua palavra. Sua palavra já determinou a sua vida. Hoje que eu ponho anjo ao teu lado, eu te guardo, eu te livro. Se eu não tenho te livrar, eu tenho. Mas Ele não tem, não clama a Deus como se Ele tivesse obrigação, ou se Ele te devesse favor. Ele não te deve nenhum favor, tá? Não te deve. Ele já morreu na cruz do Calvário por você. Deixa eu te informar. Jesus não te deve nenhum favor. Ele pagou. Ele pagou um preço caro, irmãos. Sabe? Ele se destituiu da sua glória. Ele nasceu de uma virgem, de Maria, nossa irmã Maria, serva do Senhor. Morreu por nós, cresceu. 100% Deus, 100% homem. Foi tentado como todos nós somos tentados. Sofreu dores, aflições e tribulações e trabalhou na carpintaria do seu pai como todos nós. Sabe? E quando estava perto da sua morte, sabendo ele que iria morrer, ele orou. Seu suor tornou em gotas de sangue de tamanha aflição. E ele disse: Pai, eu não queria morrer, mas, Pai, Pai, faça-se a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Sabe? Mas se não, faça-se a tua vontade. E se esse cálice tivesse passado, a gente não tinha alcançado perdão. Tamanho perdão, tamanho misericórdia da parte de Deus. Sabe? E aí, tem um cálice na nossa vida e cada um tem que beber um cálice, né, irmãos? Como está sendo o seu cálice? Está sendo amargo? Talvez o seu cálice está sendo tão amargo que você sente ânsia de vômito. Talvez o seu cálice está sendo tão amargo que você está numa aflição tão grande que acha que ninguém te vê, que ninguém te entende, que ninguém te compreende, que ninguém está aí para você, que nem Deus está se importando com você. Deus se importa com você. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que querem favores de Deus, como Deus me deve favor, porque eu sirvo a Ele, eu prego a tua palavra, então Deus me deve favor. Não, mano. A Bíblia diz assim: Deus zela da sua palavra para cumpri-la, entenda, cumpri-la. Você pregou a palavra de Deus, então Deus vai fazer cumprir a palavra. Se você pregou a palavra de Deus pelo Espírito Santo, então Deus vai ali cumprir. Porque tem pessoas que às vezes estão em falta com Deus, estão em pecado, em faltas graves com Deus, e prega a palavra e acontece alguma coisa. Não é por causa dele, é por causa da palavra, que a palavra de Deus ela não volta atrás. Tá? O vaso não interessa, irmão. Já vi várias pessoas dizer assim: irmão, aquele irmão é meio desmantelado, mas prega a palavra de Deus e acontece tanta coisa. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus ela tem que ser cumprida. Então ele ministrou a palavra, as pessoas creem, a pessoa recebe o cumprimento da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela não volta a vazio, ela fica ali até que ela se cumpra. Ela não volta até que ela se cumpra, ela não volta para o Senhor, uma palavra lançada. Entendeu? Então deixa eu te dizer, isso não é querer favor. Você crê na palavra de Deus, você buscar algo, entregar na mão do Senhor, não é querer troca. Mas tem pessoas que se colocam na mão de Deus dizendo: sou pastor, sou missionário,
sou isso, sou aquilo, Senhor, eu te sirvo aí, eu ando, já sou batizado nas águas, eu faço tudo na igreja, eu ajudo na igreja, Senhor, eu sou empresário de um dízimo aí, milionário para a igreja, agora, o Senhor também tem que fazer isso na minha vida, não é assim. Isso aí é querer barganhar com Deus, irmãos, sabe? Barganhar com Deus não dá certo. Não. Não adianta querer barganhar com Deus que não vai funcionar. Deus não aceita barganha, irmão. Deus não aceita suborno. Irmão. Obrigado, Espírito Santo. Quantas pessoas querendo subornar Deus? Senhor, eu vou fazer isso aqui para o Senhor fazer um milagre na minha vida. Suborno. Deus não aceita suborno. Deus faz pelo seu amor. Deus faz pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela sua grandeza, pela sua generosidade. E por nós estar debaixo da sua palavra. Por isso que a Bíblia diz, se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir, eu farei. Só existe uma maneira, irmão, da gente clamar ao Senhor e ter a resposta de Deus, sem querer barganha, sem querer apresentar um currículo, um status a Deus. Senhor, me esforcei, eu sou isso, sou aquilo. Não queira barganhar com Deus. Digo, Senhor, meus status, meus estudos, meu conhecimento, minha empresa, meu carro, minha família, que o Senhor me deu, maravilhoso, Senhor, mas eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou pequeno. Sem Ti eu não consigo, não adianta, porque sem o Senhor eu não consigo alcançar. Então derrama sobre mim a Tua bênção, o Teu favor, derrama sobre mim a Tua graça, que o Senhor vai te dar algo que você não merece. Deus não dá porque eu mereço. Deus não te dá porque você merece, porque você fez, irmãos. Você fez porque é uma obrigação cristã, é uma obrigação que a gente tem como servos de Deus, de fazer, de servir ao Senhor. A gente está numa vida contínua de servir a Deus, de adorar a Deus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que hoje as pessoas estão esquecendo, né? Hoje as pessoas estão esquecendo disso, né? Antigamente a gente saía pelas ruas convidando as pessoas para ir ouvir a palavra de Deus na igreja. Hoje em dia raramente se encontra irmãos, né? Apesar que tem as redes sociais, né? Mas as redes sociais não vai alcançar todo mundo, né, irmãos? Não alcança todo mundo. A gente precisa voltar a essas boas práticas de ir na casa das pessoas, de convidar, tem um culto lá, vai vir um irmão, uma irmã, alguém vai lá na igreja cantar, um cantor, vai lá. Tudo que é feito na casa de Deus são feitos para atrair a atenção das pessoas para Jesus. O objetivo é Jesus, não é atrair a atenção de Jesus para mim, para os pastores, para os cantores, para as pessoas. Não é atrair a atenção de Jesus, como tem um louvor que diz, a tua graça me atraiu. Então a graça, o favor do Senhor, a misericórdia, o perdão de Deus é que nos atrai. É nisso que a gente tem que estar buscando, o perdão do Senhor, o favor do Senhor. É isso que tem que nos atrair, a graça de Deus, sabe? Paulo, meu querido, tinha algo na vida dele, que eu não sei se atrapalhava o ministério dele, se atrapalhava dele pregar, se atrapalhava dele ter uma fidelidade maior a Deus. Sei que era uma coisa que ele incomodava ele, e ele chamou de espinho. O que é espinho? É algo que incomoda, seja na carne, seja no espírito, seja na alma. Espírito não, seja na alma, né? Que incomodava ele, que atrapalhava ele. É algo incômodo. Ele orou a Deus para que Deus removesse, para que Deus tirasse aquele espinho, aquele problema, aquela situação. E a resposta de Deus foi simplesmente essa. Paulo, a minha graça te basta. Sabe, irmão, a graça de Deus é o suficiente em nossa vida, sabe? Não importa se você tem um Lamborghini, um Ferrari, um Porsche, sabe? Ou não importa que se você tem um Fusca, não importa se você tem um Mercedes, um Volvo, ou se você tem aí um Chevette velho, um Fusca velho, uma moto, uma bicicleta, ou se você anda de coletivo, sabe? Não importa. A graça de Deus é o que tem que bastar em nossa vida. Se você galga e você busca, Deus vai te abrir a porta, te dar permissão e condições de você trabalhar para adquiri-lo. Mas a graça é que tem que bastar, irmão. Que não adianta eu ter aí um Porsche, um Lamborghini, uma Ferrari, e a graça de Deus não me bastar, e eu continuar vazio de Deus. Eu continuar vazio do perdão, da graça, da presença de Deus. Que você tenha seu Porsche, seu Ferrari, seu Lamborghini, sua melhor mansão,
sua melhor empresa no Brasil ou no mundo, mas que você tenha em sua vida a graça de Deus. Essa graça que nos traz tanta alegria, essa graça que nos dá força para vencer, essa graça que no dia que a gente levanta e a gente não vê assim muitos objetivos para continuá-lo, né? Porque às vezes as pessoas de classe baixa, assim que nem eu, pensam assim, o rico não tem problemas. Tem, mano. Eu vou falar aqui de um autor de Hollywood, né, norte-americano, que fez muita gente sorrir, ainda faz através de seus filmes. Robin Williams, um ator de comediante, um cara que até hoje eu sinto o que aconteceu com ele. Ele praticou em depressão, se suicidou. Então, meu querido, sabe, irmão, pessoas ricas, pessoas milionárias também têm depressão, sabe? Pessoas, presidentes, governador, reis, também têm depressão, passa pelas mesmas aflições, são sujeitos mesmo. Porém, ele tem recurso financeiro, sabe? Mas ele não tem, às vezes, a quem recorrer. Quando ele se entra em depressão, ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem desabafar. Você corre para a oração, Senhor, eu não estou aguentando aí, ó. O diabo está pondo na minha mente para me suicidar, repreende eles. Pronto, você levanta dali novo, renovado. Você está entendendo, irmão? As pessoas ricas, milionários também tem problema. Tantas pessoas aí que tem um lar destruído, que vivem em pornografia, em prostituição, que vivem uma vida assim, de regalia, de bens materiais, mas com uma pobreza maior do que a minha, do que a sua espiritual. Sabe, irmão? Então, não vamos querer barganhar com Deus, porque com Deus não se barganha. Ele dá para nós, porque Ele quer dar, porque Ele é grandioso, porque Ele tem para dar. Ele dá porque Ele quer dar, Ele dá porque Ele tem. Ele quer te entregar, Ele quer mostrar, eu sou dono, eu tenho, todas as coisas são minhas, e eu faço como eu quero, como quero. Se eu quiser, eu dou, se eu não quiser, eu não dou. Depois, no capítulo 42, Jó reconheceu, disse assim, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Sabe, irmão? Aí o Senhor disse assim, que Deus é Deus do impossível. Jesus disse que o Senhor, Deus, é o Deus do impossível. Que é impossível? Aquilo que é impossível para mim. Sabe? O médico não cura a depressão, mas Jesus cura. Aquilo que é impossível, o médico não cura o câncer. Sabe? Tira o tumor, faz fisioterapia, quimioterapia, sabe? Mas quantas pessoas têm sido curadas? Quantas pessoas o médico tem de dizer assim, vai para sua casa, leva ele para sua casa para que ele ou ela possa morrer com a família perto, né, irmãos? Aí o Senhor disse assim, não vai morrer, que eu sou dono de tudo, de todas as coisas. Dessa vez ele não vai morrer. Ele vai morrer, mas não hoje. Sabe, você não vai morrer. Você vai morrer um dia, mas não hoje. Hoje não. Dessa doença você não vai morrer. Desse mal você não vai morrer. Sabe? Sem você precisar barganhar, sem você precisar lembrar a Deus que o Senhor tem uma vida. Nem tinha Jó. Jó disse, Senhor, eu tenho integridade, Senhor. Peraí. Me respeita também. Não. Cara, a gente não somos significativos, mas a gente são tão fraco, tão frágil, com um desarranjo intestinal, uma gripe, uma febre. Já deixa a gente na cama, né, irmão? Já deixa a gente totalmente sem condições de trabalhar, às vezes até de sair, precisa até ir para o médico, e tomar soro, e tomar remédio, e tomar injeção. A gente são muito frágil, irmãos. Mas o Senhor tem guardado a sua casa, a sua vida, a sua família. Então a palavra de Deus para você é essa. Deus disse a Jó, que primeiro me deu, tudo é meu, sabe? Ninguém me deu nada para que eu tenha que restituir. Eu dou porque eu quero dar, eu dou porque eu tenho. Sabe, irmão, esse celular que está gravando aí esse vídeo é meu. Eu posso dar ele a quem quiser. Esse óculos não vai servir para outra pessoa por causa do grau, mas é uma ilustração. Se eu der ele para alguém, é meu. Então eu tenho esse óculos, eu posso dar. Mas se eu não tenho óculos, eu não posso dar, porque eu não tenho. Mas Deus é dono de tudo, de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro, da prata. A Bíblia diz que Ele é Senhor, médico dos médicos, médico para sempre, advogado.
Senhor dos senhores. Irmãos, é ressurreto, caminho, verdade, vida, estrela da manhã, que cada manhã ilumina nosso caminho. Sol da justiça, maior como o sol brilha, clareia. Ele é o sol da justiça na nossa vida, sabe? Ele é aquele que é mais esperado do que pelos vigia, que aguardam o dia amanhecer para eles ir para casa repousar. Ele é o socorro bem presente. Ele é aquele que diz: clama a mim, responder-te-ei quando você clamar de todo o vosso coração. Esse é o nosso Deus, sabe? O que Ele quer é a entrega, irmão. Como Ele diz assim: clama a mim, eu vou te responder como tu clamar de todo o coração. Isso é entrega. Como você clama de todo o coração, você esquece dos seus status, você esquece que você anda em retidão diante de Deus, você esquece que você é pastor, que você é missionário, que você é doutor em teologia, é bacharel, que você tem algum diploma, que você é médico, que você é cientista, que você é governador, que você é senador, que você é presidente, que você é rei, que você é rainha. Você esquece tudo isso. Você só se lembra que você precisa de Jesus. Essa é a entrega. Quando a gente clama de todo o vosso coração, Ele responde. Uma certa rainha da Inglaterra, vou citar aqui alguns pregadores, inclusive em algumas pregações eu já citei, escuto muito as pessoas citar. Ela disse: eu tenho mais medo de um crente sincero, de joelho, clamando a Deus, de que exércitos inimigos com canhões apontados para a Inglaterra. Porque os exércitos, os mísseis, podem falhar. Eles podem se arrepender e ficar com medo e voltar atrás. Os equipamentos eletrônicos podem falhar. Mas a oração daquele que clama de todo o coração não falha. Sabe, o Senhor te diz hoje: eu não tenho obrigação de te dar. Entenda isso. Deus não tem dever de te dar. Você não deu nada para Deus. Deus te deu tudo. Deus te deu a vida, Deus te deu o fôlego de vida, Deus te deu a empresa que tu tem, o carro que tu tem, o emprego que tu tem, a bicicleta que tu tem, a moto que tu tem, o carro que tu tem, a casa, a esposa, os filhos, os netos, as noras, o genro, a família que tu tem, teu irmão, pai e mãe que você tem. Tudo foi Deus que te concedeu. Sabe, irmão? Mas Ele te deu isso porque Ele é dono, que Ele pode. Ai, obrigado, Jesus. O Senhor pode. Ele é o Deus do impossível, irmão. Sabe, irmão? Ele chega onde nenhum psicólogo consegue chegar na mente da pessoa, com todo o seu estudo, seu conhecimento, sua prática, sua intelectualidade, seu profissionalismo, consegue chegar, sabe? Ele chega numa emoção que Ele conhece o coração. Às vezes o médico não consegue discernir a pessoa, mas o Espírito Santo diz: eu te conheço, eu conheço o teu deitar, eu sou do teu coração, eu conheço o teu levantar, eu sei quem é tu, te conheço por nome, sei quem é teu pai, sei quem é tua mãe, teus irmãos, sei a hora que tu deita, sei a hora que tu levanta, sei a tua dor, conheço a tua lágrima, conheço também o teu gemido. Meu Deus. Ele nos dá, irmãos, não é por obrigação, sabe? É por misericórdia, é por graça. Você não merece, que a gente somos rebeldes ao Senhor, sabe? Mas Ele faz a nossa vida porque Ele pode. Repito, Jó 41, versículo 11. Quem primeiro me deu, para que eu tenha que restituí-la. Ele diz assim: eu devo alguma coisa a você, Jó, para que eu tenha que devolver? Eu não te devo nada, cara. Deus não te deve nada, cara. Pastor, pastora, missionário, empresário, ser humano, mulher, homem, criança, jovem. Deus não deve nada a mim. Deus não deve nada a você. Eu não dei nada para Deus, para que Ele tenha de me devolver. Ele faz isso pelo seu amor. Amor tão grande pela sua criação. Como o homem pecou desde o Éden,
O Senhor prometeu, da mulher nascerá um que pisará e esmagará a cabeça da serpente. E aí veio os profetas, veio patriarca, profetas, juízes, reis. Chegamos até os dias de hoje. Chegamos a 2000 anos e poucos atrás, onde Jesus nasceu, morreu, ressuscitou dos mortos, pagou o preço. Nos deu direito, livre acesso ao Pai. Entendeu? Então ele não te deve nada. Ele não te deve obrigação. Mas ele faz porque ele pode fazer. Se você orar e dizer, Senhor, o Senhor não me deve nada. Mas eu sei que o Senhor pode. Tem um homem, cara, que Jesus chegou, está escrito na Bíblia, né? Você que estuda a Bíblia, o Novo Testamento. Sabe, Jesus chegou para um homem, chegou assim, ele era leproso. O Senhor falou, eu sou leproso. As pessoas censuraram. Não, você está excluído da sociedade, você não pode andar no meio social. Tinha a vila dos leprosos naquela época. E você não pode porque é uma doença contaminosa. Você é tirado 100% da sociedade, tirado 100% da sua família. Você fica em isolamento, em uma vila distante, fora da cidade. Não pode vir comprar, nem vender, nem nada, porque você está leproso. E aquele homem chegou e falou, Senhor... Aí Jesus falou, não, deixa ele vir a mim. O que tu queres? Ele falou, Senhor, eu quero ser limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Aí Jesus disse, eu quero. Pega essa palavra para você, irmão. Jesus disse, eu quero. Seja limpo. E o homem foi limpo da lepra na hora. Quando Jesus quer, irmão, ele faz. Porque ele é dono. Sabe, irmão? Ele é dono de tudo. Ele disse, ninguém me deu para que eu tenha que devolver. Mas eu sou dono de tudo. Ele pode te dar o melhor emprego, mano. Ele pode abrir as portas para você, abrir a tua compreensão intelectual para tu passar no concurso que tu sempre pediu a ele. Se tu estudar, ele pode abrir teu conhecimento, de dar sabedoria para tu lembrar do que tu estudou, para tu passar naquele concurso. Sabe? Ele pode te dar o maior emprego, mas se ele não quiser, ele também não vai dar, não vai permitir. Porque eu e você somos servos. E aí? Você vai brigar com Deus, irmão? Jacó brigou com Deus, negativo. Jacó não brigou com Deus, não. Jacó brigou com Deus, não contra, com Deus, e prevaleceste. Porque o anjo disse assim, ó, eu vou voltar, vou te abençoar, mas eu vou voltar. Aí Jacó disse o negócio seguinte, ó, já que tu tá aqui, meu amigo, anjo do Senhor, já que tu tá aqui, o negócio é o seguinte, eu vou te grudar aqui na tua cintura, macho, nas tuas pernas, Jó. Tu só vai sair daqui quando tu me abençoares. Foi assim que Jacó fez. Não vou te soltar, não. Solta Jesus, não. Não solta Jesus pela luta que você está passando, não. Não abra mão da tua salvação por cama alheia. Não abra mão da salvação por causa do emprego, por causa de uma perseguição, de uma luta, de um levante de alguém dentro da igreja. Não abra mão, não. Do teu chamado, do teu ministério, da tua vida espiritual. Não abra mão de Jesus, não. Sabe? Quem está te fazendo isso a você, não é Jesus, é os homens. É os homens que estão fazendo. E não Jesus. Então entenda isso. Entenda isso. Sabe, irmão? Não abre a mão, não. Sabe, irmão? Coisa linda, né, irmão? Essa palavra de Deus. Maravilhosa. Nos enriquece de alegria, de felicidade. Jesus não te fez nada, irmão, de ruim para que você tenha. São suas escolhas, sabe, irmão? Mas ele é dono de tudo. Ele disse ao leproso, eu quero, seja limpo. Outra vez ele chegou para o homem, o que tu queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver. Ver. Tua fé te salvou. Sabe, irmão? Ele faz como ele quer e quando ele quer. Não é como você quer, irmão. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui. Meu canal está começando, inclusive eu quero pedir a sua gentileza. Se inscreva nele. Assista, compartilhe, irmão. Joga lá no grupo do Facebook. Eu não sou, apesar de ser pastor transcultural, sabe? Eu já tenho ido para a África, em Gana, já tenho dirigido campo com 22 igrejas. Mas eu não tenho aí um Facebook aí de 30, 40, 50 mil, né? Menos de 100 seguidores. Mas eu sei que as pessoas, Deus tem falado, e eu continuo gravando esses vídeos, às vezes no monte, às vezes no meu quarto, em casa, e etc. Porque eu tenho compartilhado em algum grupo do WhatsApp,
E as pessoas têm dito, ó, Deus falou muito comigo. Então eu tenho que continuar, porque talvez você vai assistir, ver o vídeo muito longo, você vai assistir, Deus de alguma forma vai falar. Então o Senhor não te deve, Ele faz porque Ele quer, Ele é dono de tudo. E quando Ele quer, Ele faz, sabe? O meu pastor diz assim, ó, as coisas demoram muito para acontecer de repente. Às vezes você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente acontece, e você, hã? Foi que aconteceu? Aconteceu, Deus fez, Ele quis. Lá, chuvenei carnamai. Quando Ele quer, acontece, irmão. Ó, aconteceu. Ele abre, Ele fecha. Sabe, irmão? Não é como você quer, irmão. Não é como eu quero. Eu queria sim. Eu queria morar hoje no melhor lugar da cidade. Eu também. Queria melhor carro. Eu também. Mas Deus não quer. Deus conhece a nós, sabe? Se Ele quiser, Ele vai me dar um trabalho bom, vai me dar um emprego bom, vai me dar condições. Buscando a gente tá, não tá? Correndo atrás a gente tá? Só que você não pode ficar só correndo atrás das coisas materiais. Você tem que lembrar que você tem um Senhor sobre a sua vida. Que você tem um Deus a qual você adora sobre a sua vida. Então, entregue, busque as coisas materiais, mas põe Deus na frente. Senhor, eu preciso disso. Preciso deixar aí não só um legado, mas também uma herança. Minha família. Faça, busque ao Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Lembrando você que Deus não te deve favores. E que Deus, irmão, não aceita barganha de ninguém, sabe? Com Deus não tem aquele jeitinho brasileiro não. Olha, vou abençoar você aqui com o dinheirinho do almoço aí, para você acelerar esse processo aí, para você adiantar, viu? E aí, ó, liberar eu dessa multa aí, tá bom? Estamos aqui, ó, 100, 200, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 para você. Isso aqui eu não tô pagando propina não, eu tô só, sabe? Para você agilizar, que eu estou precisando rápido, tá? Com Deus não. Não tem propina com Deus. Não tem troca de favor com Deus. Não. É no tempo dele. Na hora que ele quiser, meu irmão, você pode espernear, você pode gritar, chorar. Chora, filho, chora. Você não vai morrer não. Ah, Deus, eu vou morrer não. Você não vai morrer. Eu estou segurando na tua mão, cara. Como é que tu vai? Tu não vai morrer, tu vai passar. Eu estou segurando aqui, ó. Sabe, se tu escorregar o seguro, tu vai ficar assim despendurado, com os pezinhos assim, ó. Ó, irmão, ó, você vai ficar assim, irmão, ó. Viu? Os pezinhos despendurados, esse outro despendurando pela mão. E, meu Deus, eu tô morrendo, eu vou morrer. Vai não. Vai não. Não adianta você querer acelerar. É no tempo de Deus. Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Todas as coisas são minhas. Quem primeiro deu para ele? Ninguém deu. Então ninguém deve favor. Ele não deve favor para ninguém. Nós que devemos. Tudo aí, tudo aí. O ar que a gente respira. A vida com a qual nós nasceu, que permitiu ser gerado. A Bíblia diz que o espírito, o corpo desce ao pó, mas a alma, o espírito volta a Deus que o deu. O espírito que você tem dentro de você, que faz você ser intelectual, pensar, respirar, agir, falar, viver uma vida tão boa, ou tão tribulosa, que eu não sei a vida que você está vivendo, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Ele tira também na hora que Ele quiser. Tudo está na mão dele. Tá bom, querido? Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, seus negócios, né? Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua lar, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre a sua vida conjugal, sentimental, ministerial, espiritual, escolar e etc. Deus abençoe.